Nos diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde amanhã. Bramam nações, reinos se abalem, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações elas têm feito na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? O texto que nós acabamos de ler diz assim que Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Só com a voz do Senhor. E que a voz do Senhor possa dissolver as nossas impossibilidades, possa dissolver os limites que muitas vezes nos impedem de prosseguir. Eu tenho falado com os irmãos da nossa necessidade de estudarmos cada dia mais a palavra do Senhor e, na medida do possível, tirarmos tempo para não só meditar na palavra, mas gravarmos a palavra. Porque a palavra de Deus dentro de nós, ela vai ser uma bomba contra os nossos próprios problemas. Quando nós estamos vivenciando um tipo de problema e nós oramos ao Espírito, muitas vezes o Espírito Santo vai trazer a lembrança daquilo que já está dentro de nós. Terça-feira passada, a Cássia trouxe uma palavra aqui que tem a ver com o penúltimo verso do Salmo 46, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existe hora, como nós falamos no domingo, que é a hora do clamor, e existe hora que é a hora do nosso silêncio, quietude. E a quietude, muitas vezes, ela vai se levantar contra o nosso próprio temperamento. A quietude, muitas vezes, ela vai se levantar contra a nossa própria personalidade, porque no mundo em que vivemos, nós estamos vivendo um mundo muito agitado, e permanecer quieto diante das atrocidades da vida tem sido cada dia mais um desafio. Mas a ordem do Senhor é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós vamos orar, o irmão Martins vai estar invocando o nome do Senhor e depois nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Caminhava triste
Espírito do Senhor fala conosco no nosso coração, vem de encontro, Senhor, a nossa necessidade, oramos no nome de Jesus. Boa tarde, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Novo Testamento, no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, nós vamos do 15 ao 23. Colossenses 1, do 15 ao 23 diz assim: na minha Bíblia tem um título, e esse título é a Supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Até aqui. É um texto que fala muito aos nossos corações sobre a grandeza do Deus a quem a gente serve, sobre a graça de Deus na nossa vida, através da vida de Jesus Cristo, da morte do Senhor Jesus. E eu vou ler alguns versos com os irmãos que eu queria que, se você puder, você marcasse aí na sua Bíblia. No 17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ou seja, Jesus, Ele é antes de todas as coisas, e tudo que acontece na nossa vida, acontece através dele. No verso 18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a nossa cabeça. E é na nossa cabeça que está o nosso ser pensante, o nosso lado inteligente, o nosso lado pensante. Então, quando nós nos voltamos para a nossa cabeça, de onde sai a nossa inteligência, a gente vai se deparar com a figura de Cristo. Então, Ele é a resposta para os nossos problemas. Ele é a nossa cabeça. No 19 diz assim: Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Quando a gente fala de plenitude aqui, a gente está falando de completo, de inteiro, de completude. Então nele habita toda a plenitude, ele é completo. Tudo que nós precisamos, que nós estamos buscando em oração, ele pode nos oferecer, ele pode nos dar, se for da vontade dele, porque ele tem tudo que nós precisamos. E na última parte do B, diz assim, que ele estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A paz que nós buscamos, a cura que nós buscamos, as respostas para as nossas orações, ela foi estabelecida por Jesus quando Ele derramou o sangue dele por nós na cruz do Calvário. Então hoje nós temos livre acesso a essa paz. E lá no 22, a parte B do 22, quando ele diz: para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. É assim que Jesus quer nos apresentar perante o Pai. Mas tem um desde que aí, tem um porém, tem uma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa continuar. E aí grifa aí na sua Bíblia: continuem alicerçados e firmes na fé.
A gente não vai alcançar o que nós estamos buscando sem estarmos baseados, firmes, alicerçados na nossa fé. Sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos. Então o Senhor, essa noite, essa tarde, Ele nos faz um convite, que é o convite de continuar, de perseverar na nossa fé, para que a gente alcance os nossos objetivos, se for da vontade dEle, porque a vontade dEle é bem melhor do que a nossa. Amém? Hallelujah.